Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou destrinchar alguns vídeos da nossa palestra de 9 anos da Megaforma para explicar um pouco melhor individualmente cada um, e por isso que eu vou subir ele aqui para a plataforma. O vídeo vai durar aí 4 a 5 minutos cada um deles, vai estar no nosso canal no YouTube e na plataforma para vocês assistirem. Nós dividimos o nosso método de treinamento em 4 partes. O primeiro deles é experiência de vida, que vocês, não sei se vocês se lembram, fala sobre a experiência de vida que nós tivemos ao longo do esporte e sobre a experiência de vida de cada um, sobre como cada um trabalha, como cada um vive, para a gente conseguir melhorar individualmente, não só o treino físico, mas principalmente a parte psicológica das pessoas. Vou usar um exemplo muito prático que está acontecendo hoje sobre a participação do Ironman. A participação do Ironman ela vai muito além da parte física. Muito além. Como eu falei lá na palestra, eu quebrei, eu fali, e com 40 anos de idade, 39 anos de idade, na verdade, eu não tinha R$1 no bolso. E é literalmente falando. E aí eu tive que ser resiliente o suficiente para recomeçar. E recomeçamos e estamos evoluindo. Tudo que aconteceu em 2019, inclusive vender a minha bicicleta na época, fez com que eu tivesse que recomeçar do zero. Estar aqui participando do Ironman não se trata só de uma parte física, se trata de uma parte psicológica que teve que ser mudada, alterada e ressignificada. E que foi feito através de experiências de vida, através de estudos, para que a gente pudesse chegar até aqui. Eu dei um exemplo na palestra lá, que eu usei Luana como exemplo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem muito a ver com o que está acontecendo aqui. E eu não sei se ficou bem claro para todo mundo o que eu quis dizer naquele momento, ou se as pessoas não entenderam. Quando a gente citou, ela mesma comentou a não boa participação em 2 das corridas desse ano, e eu chamei ela para conversar e eu falei para ela, vamos recomeçar, vamos voltar para as provas de 5, vamos voltar para as provas de 10. Em nenhum momento, na conversa que eu tive com ela, na palestra que eu dei para vocês, em nenhum momento eu falei sobre pace. Em nenhum momento eu perguntei o tempo dela. As minhas perguntas para elas foram como você está se sentindo e o que está acontecendo para você não se desenvolver. Eu não estou preocupado se ela chegou em último ou se ela fez em 3 horas de relógio. Estou preocupado com a pessoa. Então, quando a gente fala de um método que pensa em experiência de vida, a gente fala em método que pensa no indivíduo, na pessoa, não na velocidade com que ela corre. Não sei se vocês pegarem o feeling do que eu queria dizer. Se vocês não pegarem, vocês estão pegando agora. Então, quando eu estou falando de participação de Ironman, eu estou falando de uma reconstrução de 6 anos. Que eu tive que durante 6 anos, e aos poucos, comprei a bike, voltei a treinar, voltei a conseguir pagar inscrições de corrida. Isso não é físico, isso é psicológico, isso é mentalidade forte, reconstruir não a sua parte física, mas a sua parte mental. E é sobre isso que eu dei o exemplo quarta-feira, e é sobre isso que significa o Ironman para mim. Você reconstruir primeiro internamente, para depois você reconstruir externamente. Você não vai conseguir cuidar dos seus filhos, da sua casa, eu canso de usar esse exemplo, do seu filho, da sua casa, do seu marido, seja do que for, se você não estiver bem consigo mesmo. Então primeiro a gente conserta a gente, para depois a gente querer consertar o que tem que ser consertado. Então o exemplo não foi sobre vamos parar porque você não está conseguindo. Não, vamos parar porque você não está conseguindo por algum problema que você está passando. Então vamos consertar esse problema, vamos ajustar os trilhos para depois a gente voltar a fazer prova longa. O momento não é de fazer prova longa.
Eu tenho uns 3 exemplos do grupo que eu poderia falar sobre isso. Os três, que eu canso de falar pra pessoa, o seu momento agora não é prova longa. Vamos resolver esse problema aqui, pessoal. E depois a gente vai pra prova longa. Entende? Vocês entenderam o feeling do que eu tô falando? Então, uma das nossas experiências, do nosso método é montado em cima de experiência de vida, da minha e da cada um de vocês, pra gente fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Esse é o primeiro vídeo, eu vou explicar com detalhes as 4 partes do nosso método que não deu para explicar na palestra. Estou explicando com detalhes sobre a experiência de vida, estou usando um exemplo que eu usei lá, que não foi para expor ninguém, não foi para dar bronca em ninguém, foi para usar como exemplo, porque a preocupação, repito, a preocupação não era o pace, a velocidade, era a pessoa que não estava bem. E para que ela volte a evoluir, ela precisa estar bem. Então diminui a distância, reconfigura a rota e segue. Exatamente o processo que eu vivi do Ironman, que durou 6 anos. 6 anos, com paciência. Vendi a bike, vendi tudo que eu tinha e reconstruí. Paciência. Método evolutivo Mega Fit. Pegou a visão? Tamo junto.